Olá, boa noite a todos, a todas. Obrigado aqui pela presença. É sempre muito bom ver a casa aqui, a plateia cheia aqui no Instituto. Essa é uma noite muito especial para a gente, que é o lançamento da 7ª edição do Prêmio EDP nas Artes. O prêmio, enfim, ele também é um prêmio muito especial, não só por ele desempenhar um papel de mapeamento e de fomento da produção jovem artística no Brasil, mas também pelo fato de ele estar de pé nesse momento tão complicado que a gente vive. Então, ter um prêmio já na sua 7ª edição não é pouca coisa, a gente está conseguindo mantê-lo. E isso tem muito a ver com o apoio da EDP, do Instituto EDP. Queria agradecer o Ricardo Pimenta, e são super parceiros e mantêm o prêmio andando. Bom, o prêmio é voltado para artistas de 18 a 29 anos, de todo o Brasil. A gente tem as inscrições abertas agora, vão até dia 3 de abril. Podem se inscrever pelo site, com envio de portfólio e envio de 3 obras inéditas que vão para a comissão de jurados, né? Esse prêmio tem 2 diferenciais muito interessantes, que são o acompanhamento que os jurados fazem aos artistas no momento em que eles são selecionados. Então, os jurados visitam os ateliês dos 10 artistas que vão expor aqui no Instituto no final do ano, em outubro, e 3 desses 10 artistas ganham residências internacionais. Então, é uma forma também do prêmio contribuir para a formação, né, desses artistas. Então é isso, inscrevam-se, divulguem. Estou vendo que aqui tem artistas até 29 anos, né? Bom, a gente marca então esse lançamento com um debate com 3 artistas que nós admiramos muito e que eu queria agradecer muito pela presença, por terem topado o convite, justamente para debater essa noção de carreira de artista. Faz sentido pensar na atuação de artista enquanto uma carreira? O que está em jogo, quais são os caminhos possíveis, enfim, e cada uma delas também vai trazer a sua experiência nesse sentido. Então, Leda Catunda, que esteve aqui em exposição individual há 3, 4 anos atrás, uma bela exposição. A Carla Chaim, premiada no Prêmio EDP nas Artes na 1ª edição, e também com outras trajetórias e premiações por aí. Ana Almeida, selecionada da última edição do Prêmio EDP nas Artes, com um trabalho belíssimo que estava exposto aqui, uma pintura de 5 metros, enfim, vale a pena muito conhecer, para quem não conhece, o trabalho dessas 3 artistas. A mediação de Théo Monteiro, curadora assistente aqui do Instituto, mestrando pela USP em História Social da Arte, e também jurado dessa edição do Prêmio EDP. E, por fim, só queria fazer um agradecimento especial às pessoas, equipes que contribuem para esse prêmio acontecer aqui no Instituto, todas as equipes, e em especial a Agatha Taki, a coordenadora do prêmio junto comigo, o Thiago Zatti, o Vitor Constantino, todo mundo aqui da produção, da técnica, da curadoria, da comunicação, enfim, são muitas mãos envolvidas. E é isso, queria desejar para vocês um bom debate. A gente vai ver uma brevíssima chamada aqui do prêmio e depois começamos a noite. Obrigado. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer muito grande tê-los aqui. Prazer maior ainda estar aqui com essa equipe maravilhosa aqui de artistas, que não é todo dia que a gente tem a oportunidade de sentar e conversar. Então, acho que vou apresentá-las aqui um pouco mais detidamente, né? Como o Felipe Arruda muito bem lembrou. São 3 artistas que têm uma relação com o prêmio, né? A Leda, porque já foi jurada de uma das primeiras edições. A Carla, porque foi a primeira premiada, que foi uma das nossas mais recentes indicadas, né? Ela estava na última edição do prêmio, né? A Carla e a Leda são de São Paulo, a Ana do Rio de Janeiro, né? A Carla é formada em Artes Plásticas pela FAAP, no ano de 2004, onde ela também fez a sua pós em História da Arte. Ela já participou de residências artísticas em diversos lugares, como o Canadá, como a Finlândia, né? Recebeu prêmios aqui no Brasil, né? No caso o CCBB Contemporâneo e o Prêmio Foco Bradesco Arte Rio, 2015, né? Acho que foram os 2 em 2015.
E em 2016 ela foi nomeada para a Future Generation Art Prize, no que resultou em instalações no Pinchuk Art Center, na Ucrânia, e no Palazzo Contarini Polignac, em Veneza. E também, como já disse anteriormente, foi a primeira premiada da primeira edição do EDP no ano de 2009. Nós temos também a Leda Catunda, né, um nome que acho que talvez muitos de vocês já conheçam, já bastante consagrada, e também uma conhecida aqui da casa, porque já esteve presente em exposições muito importantes aqui do Instituto, seja em coletivas, né, foram inúmeras, seja numa grande individual dedicada a ela, de curadoria do Paulo Miada, que foi aqui no final de 2016. A Leda, recapitulando, ela é formada pela FAAP em 1981, 84, você ingressou em 81. Formada pela FAAP em 84, já estava dando alguns anos a mais para ela, e ela é um dos nomes da chamada geração 80, né, muito consagrada, participou de 3 bienais de São Paulo, 1984. O currículo estava desatualizado, foram 4, e também de algumas exposições internacionais de grande vulto, como a de artistas latino-americanos do século XX, uma exposição que ocorreu no MoMA em 1993, e da Mostra do Redescobrimento, que ocorreu aqui no Brasil, no pavilhão da Bienal, no ano de 2000. E a obra dela já está presente em várias instituições de renome no Brasil e no mundo, né? No caso do mundo, na Fundação Arco, em Madrid, e no Stedelijk Museum, na Holanda. E aqui nós temos, no Brasil, contamos com a obra dela em importantes coleções, como o Instituto Inhotim, a Pinacoteca do Estado e o MASP, além de muitas outras, né, coleções privadas. Temos também aqui a Ana Almeida, né, que é do Rio de Janeiro, formada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, estudou também na Virginia Commonwealth University, na Virgínia, nos Estados Unidos, e ela é formada em desenho industrial pela UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e cofundadora do grupo Trovoa, que é um grupo de mulheres negras e periféricas, artistas visuais, mulheres negras e periféricas. E ela também já, além de ter participado da edição do Prêmio EDP de 2018, nossa última edição, ela participou também da residência e da exposição do Festival Internacional do Valongo, Festival Internacional da Imagem do Valongo, em Santos, de curadoria da Diane Lima. Então, começamos aqui agora com a Carla, passo a palavra para ela, que vamos debater aqui, afinal de contas, o que é uma carreira de artista, né? Porque temos aqui 3 casos muito diferentes, né? Com formações diferentes, mas que podem aqui acrescentar na sua diversidade o que afinal de contas, é uma carreira de artista, né? Qual o papel do prêmio, qual o papel da relação com outros artistas, como que essa formação é feita, né? Seja por uma escola de arte, seja por por uma outra maneira, né? Outro tipo de formação, como que essa formação é feita? Como que uma carreira se dá em um país como o nosso, com as suas diferenças, enfim. Carla, por favor, abra aqui. Oi, boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, os companheiros de mesa. E, para mim, quando me convidaram para falar sobre carreira de artista, eu fiquei muito assim, pensando o que é uma carreira, né? De repente, me pegaram no pulo de um trabalho e para falar de carreira. Eu fiquei pensando muito assim, em trocar talvez a palavra carreira por trajetória. Eu acho que trajetória é uma coisa que... eu fiquei pensando muito assim, todos os passos, né? Como o Theo comentou, eu ganhei a primeira edição do EDP. Isso foi em 2009, depois eu fiz a residência em 2010, e de repente parece que corta tudo e estamos aqui em 2020, né? E o que eu fiz nesses anos todos, né? O que aconteceu, quais foram as coisas legais que aconteceram, quais foram as coisas ruins que aconteceram, porque também acontece, né? E desde que eu, me formei em artes plásticas, aí depois eu achava que não tinha muita coisa não tinha uma poética desenvolvida assim. Fiz história da arte também para usar a oficina de metal, né? Porque eu fazia escultura de metal. Então seria um acesso que eu teria dentro da faculdade para usar as oficinas e me instrumentalizar mesmo, de criar uma bagagem, criar alguma coisa. Tentar achar algum ponto que eu pudesse achar que fosse ser importante falar sobre,
Não sei se para os outros, mas pelo menos para mim, é alguma coisa que eu acreditasse, né? E aí depois eu me formei, né, após acabou em 2007, mas eu ainda não tinha certeza, né? Quando você vira assim, ai, vou ser artista. No fundo, era o que eu sabia fazer, era o que eu queria, mas assim, essa coisa, né, da carreira, a profissão, o que é ser artista plástico. Então, assim, artista plástico, antes era educação artística, agora é artes visuais. Então, tem um monte de coisa assim que a gente se pergunta, como mesmo de por que eu estou fazendo isso, né? Que relevância tem isso no mundo? E acho que a gente tem que fazer uma coisa assim. Depois, trabalhando muito, o EDP até me ajudou muito a encontrar até uma chance, assim, né? Foi acho que o primeiro prêmio que eu ganhei que fez eu ir para o Canadá e ter essa experiência de 2 meses sozinha no ateliê, num lugar frio, né? Aquelas experiências todas, conhecer outras pessoas. E aí eu comecei a gostar de fazer residência, né? Eu acho que um ponto muito importante para mim foi sair da minha zona de conforto. Às vezes ficando mais incomodada do que necessário, mas assim tentar descobrir alguma outra coisa que fizesse eu pensar diferente, ou fizesse eu conhecer novas coisas, ou trazer para o meu trabalho algumas outras coisas que pudessem ser interessantes. E aí eu fui para a Finlândia, fui para a Turquia, fui para o Rio de Janeiro também, fiz com o Bradesco, eu fiz a residência na Galeria do Lago. Lá foi muito bom também, porque eu pesquisei muito o Arquivo Nacional, então a gente conseguiu, né, eu consegui montar uma exposição que trabalhava dentro da história do Brasil, dentro das memórias, dentro dos sucessos ou dos fracassos, dentro da nossa utopia de um país com características mais europeias, tal. Eu percebi que, independente de sair do país ou ficar, eu acho que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, assim, né? A gente tem que trabalhar junto, acreditando no que a gente está fazendo, assim. E desde então eu fui sempre trabalhando muito, né? Eu tenho desde 2009 um grupo com os outros 2 artistas, o Nino Kais e o Marcelo Amorim, o Hermes Artes Visuais, e eu acho que também nesse grupo a gente consegue trocar muita ideia com os jovens artistas também e pensar assim, não só numa carreira, né? A gente não fala que a gente tem que mandar edital para passar no edital. A gente tem que mandar o edital para a gente fortalecer o nosso próprio trabalho. Eu acho que isso vai acontecendo se você tem uma tríade, assim, né? Que é o trabalho de arte, o artista e o público. E se você não entender essa tríade, acaba que você produz para você mesmo no ateliê. E às vezes é muito bom, mas às vezes a gente quando tem uma resposta do público, uma resposta do outro, eu acho que é muito interessante. E por isso que eu acho que é mais uma trajetória, né? Por mais que a minha seja super pequenininha, eu acho que tem uma trajetória porque tem um caminho percorrido, né? A carreira, quando fala em carreira, assim, eu acho que até me assusta um pouco parece ter uma ligação com o mercado e com uma profissão que de repente para de ser gostoso, assim, sabe? Por mais que eu acho que ir para o ateliê é uma coisa de ir para o escritório, né? Teve um professor meu na faculdade que ele falava que pintava todo dia. Aí eu olhava assim e falava assim, mas você pinta todo dia? Não, como assim, né? Da onde veio? Aí depois que você começa a ir para o ateliê, começa a varrer o ateliê, começa a limpar as coisas, organizar, e de repente desenhar, ou de repente produzir, eu acho que é aí que tá essa formação de trajetória, é aí que está esse passo a passo. Então, eu fico pensando muito nessa palavra e tem... Outro dia, né, o Lai, performer, companheiro da Marina Abramovic, faleceu e eu estava vendo um vídeo dele, ele falava muito assim que a gente tem que... Qual seria o conselho para jovens artistas, né? Ele fala assim que a gente tem que... Quando ele vai fazer uma performance, quando ele vai produzir alguma coisa... Se não tiver público, não tem problema, ele tem que fazer aquilo 100%, fazer 120%, tem que se doar ao máximo. Se tiver público, legal, mas assim, tem que ser verdadeiro com você mesmo, sabe?
E, por outro lado, também, procurar dentro do mundo cotidiano, assim, algumas coisas que você consegue percorrer. Você vai no museu, pode ir no museu, mas vai atrás da rodoviária também, vai ali no mercado, vai viver a vida comum e ver o que ela tem também para te trazer, né? E eu acho que tudo que a gente faz, cada passo, cada degrauzinho que a gente sobe, eu acho que é uma coisa que tem que ser prazerosa, assim, a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo. E eu acho que pensar em carreira, assim, acaba que o termo também é bem colocado, porque não estou fazendo outra coisa, estou fazendo isso. Então, sou profissional disso? Sou. Depois, demorei para falar assim, sou artista plástica, ou sou não sei o quê, porque não tinha outra coisa, né, também. Não estava fazendo outra coisa. Tentei outras coisas, mas não. O que eu me empenhei mesmo foi nisso. E essas residências me trouxeram uma forma de pensar muito diferente, de realmente sair da zona de conforto, assim. Mas, por outro lado, também, quando ficar aqui em São Paulo, ficar dentro do ateliê é muito importante, porque você testa coisas novas, né? Eu acho que a troca que você tem com os amigos, isso eu acho muito importante também, trocar. Acho que é quase uma carreira, uma trajetória, no meu caso, de troca e do coletivo, sabe? Eu acho que a gente, por mais que, de repente, trabalhe de um jeito individual, ou que vai ser o nome, tem, no meu caso, né? Sempre, tudo que eu estou falando é o meu ponto de vista e o que eu estou fazendo, tá? Depois a gente conversa e troca. Mas eu acho que o coletivo é importante, né? Quando você faz alguma coisa com o outro, ou com a participação do outro, com a troca do outro, eu acho que todo mundo cresce, assim. Eu acho que a gente tem que juntar forças para, como o Felipe colocou aqui, para a gente continuar fazendo e não deixar Isso também é uma coisa importante que eu acho, assim, fazer porque quer fazer, não porque pode ou não pode. Eu acho que tem que fazer, independente de qualquer coisa que a gente tenha na cabeça. Assim. Eu acho que a gente tem que se juntar, tem que fazer acontecer mesmo. Eu acho que é isso. Leda, se quiser, está. Você quer falar, Ana? Posso ir? Então agora a Ana Almeida. Oi, gente. Boa noite. Eu fiquei pensando, estava ouvindo você falar, Carla, e fiquei pensando que eu tenho uma perspectiva muito diferente em relação a isso, porque, para mim, é totalmente carreira, assim. A gente tem uma trajetória diferente, né? Eu fiquei 7 anos e meio na graduação de design, o que foi doloroso e caótico, mas me deu tempo de trabalhar muito com design. Depois que eu me formei, eu também trabalhei um tanto. E teve um dado momento em que eu precisei escolher, assim, as prioridades não estavam batendo e eu estava trabalhando numa empresa legal, um emprego maneiro, sabe? Tinha uma perspectiva de carreira dentro do design e precisei escolher o que eu queria fazer, porque eu não dava conta de continuar evoluindo a minha produção e continuar aprofundando a minha pesquisa enquanto eu estava tentando trilhar uma carreira no design. Ter abandonado a minha carreira de design me fez enxergar muito artes visuais como uma carreira também, né? Porque, enfim, a gente precisa se sustentar de alguma forma, estar inserido num contexto capitalista, né? E também porque, assim, tem questões econômicas em volta disso, né? Tipo, comprar material custa dinheiro, se inscrever em edital custa tempo, tem toda uma máquina de trabalho mesmo, que não é só o trabalho de ateliê, que eu não sei, para mim é trabalho. Não que... É isso, eu concordo 100% com você que a gente precisa fazer porque a gente ama e dá 120%, assim, porque é difícil a beça. E, senão, assim, não vale a pena. Não tem muito porquê, para mim, cair nessa, se não for por isso, assim, se não for para você realmente fazer algo que você acredita, que você se identifica, que você tem paixão. Porque senão é uma furada. É uma furada, no geral, eu acho. Mas para mim tem um aspecto profissional, sim.
Olá, boa noite. Eu queria agradecer o pessoal do Tomiotaki, aqui o Theo, o Felipe. Eu tenho daqui as melhores lembranças, a melhor de todas é a própria Tomi, que foi... A gente está falando de carreira, a gente está falando de trajetória, a gente está falando de tempo. E a Tomi teve um tempão, ela teve 1000 tempos, na verdade. Ela teve um tempo grande da vida dela em que ela não era artista, e um tempo, quando ela se decidiu artista, maior ainda, que é um tempo que vai até a morte dela com 102, né? 101, estou pondo um a mais. 101 é sensacional, né? E vai muito além, é um tempo eterno, porque o tempo dela se acaba, mas o tempo da obra continua. Então, queria agradecer, assim, sempre que vem qualquer coisa escrito Tomi, eu falo, eu também, eu quero, eu estou junto. É a palavra-chave, assim, porque foi uma figura muito heróica, assim, exemplar e sábia, que eu pude acompanhar. E agradecer a EDP também pelo convite e pela existência desse prêmio, pela manutenção desse prêmio no cenário atual. Então, eu pensei, quando o Theo falou sobre esse assunto de carreira, a primeira coisa que eu pensei foi sobre tempo, mas eu pensei em falar para vocês um pouco, eu me lembrei assim, porque ele falou, vai ter uma artista super nova, como a Ana, a Carla, que já trabalha há algum tempo, e eu agora... Eu comecei a trabalhar muito nova e eu tive em 4 bienais, porque eu tive na primeira com 22 anos, em 1983, e eu ainda estava na FAAP. E eu tive na segunda Bienal de São Paulo com 24 anos, que foi a de 85. Então, eu era assim o baby do pedaço. E então eu pensei um pouco de falar, de começar assim tão nova e de como foi para mim. E curiosamente eu não queria tocar nesse assunto, mas eu já vou tocar. Era o fim da ditadura militar e não havia nenhuma perspectiva quando a gente entrou na faculdade de arte. Você entrava na faculdade de arte, você não podia sair artista, porque o regime não permitia, a faculdade formava exclusivamente professor. Então, eu entrei na faculdade para ser professor, eu também queria fazer ilustração de revista. Mas logo no primeiro ano eu percebi, eu tinha vários colegas que já queriam ser artistas, havia esse movimento, e esses professores que eram artistas incríveis, o Nelson Lerner, que faleceu faz 2 dias, né? Espero que ele esteja fazendo performances lá no céu, e a Regina Silveira, o Júlio Plaza, e era um momento assim que, por termos estado tanto tempo reprimidos e ainda até 84 sob o regime militar, a ideia de você ser artista era uma ideia completamente anárquica, que não ia rolar. E eu estava pronta para passar a vida dando aulas ou fazendo qualquer coisa, tinha uma coisa alternativa. Assim, as instituições, eu estou falando isso porque eu, infelizmente, estou vendo o desmonte no sistema de arte agora, e eu nunca pensei que eu fosse ter esse mesmo sentimento, que era um sentimento que a gente tinha no fim dos anos 70 e no começo dos anos 80, quando eu me formei, que é seja o que Deus quiser. É um pouco isso que eu sentia naquela época, que nos dava assim alguma liberdade, mas agora, talvez pela minha idade, ou por tudo que nós construímos, olha o lugar onde a gente está, assim, me dá um certo desespero, né? Mas, bom, eu vou falar sobre processos mais internos no tempo de formação. Então, na faculdade, eu comecei a pensar na possibilidade real de ser artista. A gente tinha muita história da arte, tinha esses artistas professores que eram muito exemplares, mas a hora que eu pensei em ser artista,
eu percebi que eu estava assumindo um compromisso e que eu precisava de desenvolver uma poética que tivesse algum conceito bem consistente, que você ser artista não é passatempo. Eu até hoje... Bom, assim, quando eu vou na academia, eu falo que eu sou artista, e o pessoal fala, ai, que terapia. Totalmente não é. Se estiver procurando terapia, vai fazer outra coisa. Aí, eu me lembro e eu me sinto contente, assim, que nessa hora eu fui desenvolvendo um pensamento que me levou a fazer apropriação de materiais, apropriação de imagem, e eu fui desenvolvendo uma sequência de pinturas objeto, mais ou menos que tem um caminho até hoje. Mas eu achei incrível, essa é até uma ideia do Paraison, que você não tem regras. Se você vai começar agora, como a Ana está começando, não tem regras, você pode escolher o que você quiser. Só que quando você escolher, eu preciso ver suas pinturas que eu não conheço. Quando você escolher, você começa a ter uma fidelidade com aquilo que você escolheu, que tem que estar ligado com o que você acredita. Porque se você escolher uma coisa que não acredita, já não vai rolar. E acho que você tem que ser super ambicioso, entendeu? Assim como a Carla falou, ou se você vai mostrar isso para 1000 pessoas, ou se você vai fazer isso só para você mesmo, você tem que estar ali tentando um melhor. Aí a questão da carreira, da aceitação, ou tem essa palavra boa que é a aderência. Você faz uma coisa que as pessoas querem ver. E, às vezes, quando você está na hora errada, como Van Gogh, faz umas coisas que está todo mundo, ninguém quer ver, mas depois todo mundo quer ver muito. Então, se você tem que ter uma coisa mais idealizada para fazer arte. E mesmo que, se você tiver um sucesso súbito, todo mundo adorou. Normalmente o artista fica assim, não, vocês estão gostando? Porque é uma coisa assim, né? Aí será que isso é bom? Será que isso é ruim? Não interessa, eu acho que é importante acreditar na sua própria mini-revolução. Eu acho que todo artista é um revolucionário no sentido de criar uma nova visão de mundo através do seu trabalho. Posso continuar mais um pouquinho? Bom, na parte da Revolução do Mundo, quer dizer, eu me pautava nessa época pelos artistas pop americanos, o Andy Warhol, que propunha que a arte podia ser um monte de sopas de lata. E eu achava aquilo bacana, o espírito pop, assim, que as prateleiras dos supermercados, que aquilo já podia ser arte. Quer dizer, é uma visão de mundo que ele coloca e que ganha aderência, percebe? Quer dizer, a coisa pop, como ela surgiu nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo inteiro e ainda traz uma influência enorme. Quer dizer, as coisas do cotidiano mais simples, elas podem ser o assunto e, através desse assunto, você se comunica com o mundo. Agora, pensando no caráter revolucionário, eu me formei na FAP, depois eu fiz um mestrado que virou um doutorado e eu dei aulas por 1000 anos, até porque eu já estava acreditando que dava para ser artista quando veio o Plano Collor. E aí, sei lá, o mundo explodiu por uns 5 anos. E então eu me dediquei muito às aulas e dei aulas na universidade até 2006, mais ou menos. Então, por isso que eu falo assim, porque eu dei bastante aula e tudo. Mas, então, só para voltar à coisa da revolução, quer dizer, eu tenho 3 artistas revolucionários que eu pago o maior pau, além dos artistas pop, que são, assim, o Mondrian, o Picasso, ali agora vai entrar 4, o Beuys ou o Duchamp.
Quer dizer, artistas que tiveram toda a liberdade para fazer a escolha do tipo de trabalho que eles queriam fazer, e depois que eles fizeram, o mundo nunca mais foi o mesmo. Que é meio sensacional isso, né? E o que o cara fez? O cara foi para o ateliê, né? E investiu naquilo, e aquilo se torna, assim, quer dizer, o Mondrian é um ícone da modernidade, e o Beuys faz da ação o trabalho, o Picasso, ele faz um mito do artista, ele usa aquela camisa listrada, ele faz a pomba, ele pinta 3 obras por dia. O Duchamp diz que não é mais artista, é um artista dada, que ele é um não artista. E ele faz um monte de não obras, que hoje são as obras que a gente, quer dizer, que transfere a questão formal para a questão conceitual. Então, eu acho que quando a gente estuda arte, quando a gente pensa em arte, a gente tem que pensar assim nessa esfera. E se você quiser voltar mais para trás, para o Velázquez, para o Caravaggio, eu adoro de chamar os meus amigos Leonardo e Michelangelo. Bom, é uma coisa incrível, a arte, para mim, é pensamento, ela começa com pensamento e ela é sempre pensamento, muito embora ela contenha também intuições e subjetividades. Mas eu acho que tem esse tipo de compromisso. Bom, muito obrigado pela contribuição, pelas bonitas falas de vocês três. Tem um aspecto que eu acho que talvez seja isso um pouco que incomode, que você falou, carreira mais como trajetória, porque carreira é um termo um pouco associado talvez ao mercado, excessivamente, tem um tom muito, não sei, um tom mais, enfim, mais do mercado mesmo, e era exatamente nesse ponto que eu acho que seria interessante tocar e conhecer, eventualmente, tanto a partir da trajetória de vocês, quanto a partir de pontos de vistas. Como é que é essa relação do artista com o mercado no Brasil? Vocês três podem falar de pontos de vista em momentos muito diferentes, né? Porque, enfim, nós temos museus, temos editais, temos instituições, mas tem também a questão da galeria, né? Do mercado de arte, do colecionador particular, que num país como o nosso tem um papel muito grande também, né? Nós temos aí grandes coleções de arte privadas, que às vezes são, enfim, emprestam para museus, enfim, que tem grande notoriedade também, né? Não é o caso, por exemplo, de uma Europa, que até tem colecionadores, mas a maior parte das obras estão em museus, né? Aqui, no caso, nós temos colecionadores muito fortes e temos galerias muito grandes também, muito importantes, né? Então, seria interessante ouvir um pouco o que cada uma de vocês tem para falar, do que é esse mercado, como que é essa relação com o mercado, até que ponto um artista, enfim, como é que o artista lida com esse mercado, né, de arte que está aí e que no Brasil tem um papel, acho que, muito grande, talvez, na carreira de um artista, ou tinha, enfim, queria ouvir vocês um pouco. Eu fico pensando muito, o Albano Afonso, que meu orientador, mestre, né, ele falava que nos anos 80, 90 não tinha esse mercado, né? Tinha essa coisa assim de querer ser artista mesmo, e que talvez eu esteja numa geração que de repente depois que eu saí da faculdade, eu lembro dos meus amigos que ainda estavam na faculdade, dos galeristas irem dentro da FAAP para ver os TGIs, ver os trabalhos do pessoal e chamar para a galeria, né? Bom, eu acho que eu não tinha trabalho mesmo, né, para ser chamada para nada, assim. Mas, por outro lado, também foi muito bom eu entrar só em 2012 para alguma galeria, porque eu consegui fazer uma pesquisa um pouco mais livre do mercado, assim, né? Eu produzia muito e sempre tinha não tinha aquela aderência do mercado para pegar uma obra ou pegar uma série e tal, e eu produzi loucamente. Isso me deixou trabalhar bastante, né? Ter uma amplitude de trabalhos diversos, que eu acho que no meu caso fez sentido, assim, sabe? E depois, bom, estou na Galeria Raquel Arnaud, que é uma galeria que tem 45 anos já, e que eu até participei de uma exposição dela de 40 anos aqui no Tomiotaki, uma exposição super grande,
onde eu consigo ter ela como mestre, assim, né? Não digo nem de mercado, de galeria, mas como alguém que acreditou nas artes, acreditou em diferentes artistas para... Até hoje, né? Todos os artistas que passaram pela galeria, assim, tem uma grande admiração pela força que ela tinha de amizade mesmo e de amante da arte, assim. E aí tem depois tudo a possibilidade que eu não acho que tem que ser só da parte da galeria, eu acho que é grande responsabilidade do artista fazer o trabalho dele circular também, mas claro que é um fato facilitador, né, de circulação de mercado, assim, quando a galeria faz feira ou quando você faz uma individual na galeria e as outras pessoas vão ver. A gente tem um mercado muito fechado em si mesmo também, por outro lado. Eu acho que o nosso preço é alto, os nossos colecionadores eles compram de nós aqui, mas eu acho que tem essa importância da gente sair daqui, da gente não ficar só no nosso mundo, assim. Então, na minha cabeça eu faço uma certa divisão, assim, entre pensar no circuito de arte, um lado mais institucional e um lado mais comercial, né, que seria esse de galeria que Carla falou. Então, para mim, eu sinto que eu vivo muito esse dilema que você estava falando, Leda, do tempo, porque eu sinto meu trabalho um pouco fora do meu tempo, assim. Eu não tenho muito como falar sobre a minha relação com o circuito sem pensar a partir de um lugar que eu sou uma mulher negra, né? E isso é impossível para mim, porque eu sinto que quando eu estou num lugar de uma relação com uma instituição, com a institucionalidade, o meu trabalho não é útil para as instituições, porque a gente está vivendo um tempo realmente muito caótico e muito horrível. Então, existe uma demanda para que trabalhos, principalmente de jovens artistas, e quando você é negra e quando você é mulher, mais ainda, muito mais ainda, de que você enderece seu trabalho para um recorte político específico, né? Que seu trabalho atenda a uma demanda de uma fala política específica. Eu passei por uma situação recentemente que uma curadora me obrigou a colocar título numa obra sem título minha, porque ela disse que não estava adequado ao tema da exposição, porque, enfim, não era direto o suficiente para as pessoas entenderem. Era um desenho abstrato. E aí, quando eu fui na abertura da exposição, de frente para a minha obra, tinha uma obra do Carlos Vergara, que era totalmente abstrata e era sem título. Então, assim, lugares em que a gente está, né? Quando eu participei do prêmio e teve a entrevista, né, antes da seleção, eu apresentei um portfólio que era todo de pintura e tinha uma performance. E o trabalho que os jurados que ficaram interessados em saber mais foi o meu trabalho de performance, que era uma exceção no meu portfólio. Quase como que se o meu trabalho de performance validasse o resto todo do meu portfólio. E não como se fosse assim, uma coisa que está ali inserida dentro de um corpo de trabalho, de um contexto, né? Então, eu tenho muito esse dilema, assim, meu trabalho não é útil para as instituições nesse sentido, a instituição não consegue pegar um trabalho meu, porque existe uma sede por diversidade também institucional, e essa sede, por mais que ela, quando se fala em diversidade, eu sinto que um entendimento muito assim, homens negros, mulheres brancas, mas mesmo dentro dessa sede, se alguém pega um trabalho de uma mulher negra, que é um trabalho abstrato, por exemplo, e coloca numa situação de exposição, você não consegue identificar que é de uma mulher negra. Então, a instituição ela não está vendendo aquele perfil. Olha como a gente é diverso, temos obras de mulheres negras. Isso é um problema para mim, porque é por esse canal que eu teria acesso a esse lugar institucional.
Por outro lado, quando eu olho para um lugar comercial, onde o meu trabalho no futuro poderia se colocar, porque existe um contexto muito grande de pintura, de escultura, de trabalhos que estão mais ligados à plástica e à forma. Nesse contexto comercial, o meu corpo não se adequa a esse lugar. A Gabriela Monteiro, que é uma artista aqui de São Paulo, ela fez uma pesquisa entre as 20 principais galerias daqui de São Paulo, e não tem nenhuma que represente uma mulher negra jovem. E quando eu digo jovem, eu não estou falando assim, jovem 26 anos, igual a mim, estou falando jovem 40 anos, 45 anos. Não tem nenhuma. Então, assim, se por um lado, na instituição, meu trabalho ele não se coloca nesse lugar, não é interessante para a instituição, no lado comercial, o meu corpo não é interessante para esse lugar comercial. Então, eu vivo muito esse dilema assim, do tempo mesmo, do que o que eu estou fazendo enfim, é relevante para mim, né? E é isso, eu me identifico muito com o que eu faço, e muito o que eu faço eu vou continuar fazendo. Mas me parece uma grande furada, assim. Para mim é uma furada. Olha, como eu comecei naquele momento em que a gente não tinha nenhuma expectativa, na verdade, só para continuar aquela história de 1984, quando acabou a ditadura militar, e nós fizemos a exposição Como Vai Você, Geração 80, no Parque Lage, houve um boom assim, enorme de espaços para artistas. As pessoas estavam super sedentas depois de anos de repressão e censura. Era muita censura, não era um pouco, né? Então, começou a brotar artista pelo Brasil inteiro, e se nós tínhamos 5 galerias no máximo, assim, aqui em São Paulo, então surgiram tantas outras. Recentemente, houve uma contagem, acho que em São Paulo tem 68 galerias, e sempre tem algumas novas abrindo. Então, essa coisa se modificou muito. Agora, eu não perguntaria qual a relação do artista com o mercado. Eu perguntaria, qual a relação do mercado com o artista? Entendeu a diferença? Quer dizer, você é artista, e aí, o que o mercado está querendo? Um pouco isso que você falou, quer dizer, no seu caso, uma obrigação de que o seu assunto vá falar sobre a minoria ou sobre o lugar de onde você vem, e o seu trabalho tem que falar sobre o assunto que você quiser. Você é dona do trabalho. Então, eu acho que a relação que o mercado tem com o trabalho é uma relação canibal, tá? Que é mais ou menos o mesmo tipo de atitude que o capitalismo tem com tudo. É um negócio, é ruim. Tanto faz, quer dizer, é uma coisa a mais. O que eu acho que o artista precisa estar, de novo, centrado na sua postura, no seu pensamento, fazer o que você está afim, acreditar. O mundo vai mudando, não precisa ser sempre igual. Então, a nossa época... A minha época, eu não sei qual época, porque eu ainda estou nessa época, mas quando eu comecei, era assim, você está numa Bienal, as Bienais era assim, como não vinha coisas de fora, né? Exposições, como assim, agora você pode subir aqui, você pode ver o Murakami. Isso aí era um negócio que tipo não tinha, nem tinha Tomi Otaki, não tinha nada, tinha o MAC tinha 6 funcionários, um deles era meu namorado. E é uma coisa assim, era muito precáriozinho mesmo. E aí, assim, as bienais eram aquela grande porta por onde entravam. Poxa, veio o Boys, eu acho que em 87, vieram obras de milhares de artistas, isso desde o princípio, né? Porque no começo, desde 51, veio o próprio Van Gogh,
tiveram obras do Van Gogh na Bienal, e a Guernica, que foi buscada no aeroporto, que no caso era Congonhas, porque não tinha Guarulhos, numa caminhonete, e na época não tinha polibolha. Meu, você já imaginou a Guernica vinha? Bom, isso para pensar como o tempo muda. Então, quer dizer, o fato do mercado estar estruturado, então, esse histórico que a Carla deu, que o Albano falou, realmente, nos anos 80, começou um movimento, depois, nos anos 90, com o Plano Collor, o negócio deu totalmente para trás, e foi a partir de 2000, e um pouco mais para frente, com o surgimento das feiras, que isso virou um super business, e não virou só aqui, virou no mundo inteiro. Agora, o que isso tem a ver com o seu trabalho, entendeu? Até que ponto que dá para você se encaixar, e até que ponto que dá para você manter o seu assunto. Eu vou falar uma coisa que eu venho pensando. Eu gostei muito sempre de ser professora, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de arte, eu gosto de ir nas exposições e pensar o que os outros artistas estão pensando, assim. Isso virou minha praia e é também um pouco do motivo que eu estou sempre trabalhando, porque eu me sinto como uma engrenagem. Se eu trabalho, um monte de gente trabalha e a gente troca informação. Isso, para mim, é mais importante, você ter espaço, criar espaços novos. Na verdade, mesmo que aqui é o EDP, eu acho esse negócio de edital horrível, desculpa, tá? Mas, assim, a coisa é que você tem que fazer o seu trabalho, entrar numas 10 pagininhas e ter... Meu, eu nunca entrei em salão, não entrei, eu não consigo fazer um trabalho que seja igual ao outro. Então, quando eu mandava 3 trabalhos diferentes, a pessoa falava, precisa amadurecer isso aqui, entendeu? Então, sei lá, você precisa lidar com... deixa eu ver a palavra certa aqui, as circunstâncias, e acreditar que o artista pode ser promotor das próprias circunstâncias, um pouco como o Duchamp, que a circunstância que ele criou, os dadás faziam esse jogo, não, a gente não é artista, a gente é alternativo, mas ele falou, não, eu parei de trabalhar, eu não sou artista, eu não tenho mais trabalho. Aí, depois de uns 20 anos, 30 anos, era mentira, só que era mentira, ele estava trabalhando. Então, quer dizer, essas circunstâncias são sensacionais, né? E muitas outras que a gente é capaz de criar. Então, a questão do mercado é uma questão super, super comercial, você pode entrar no embalo. Agora, eu acho que é importante você conseguir manter o seu próprio discurso. E agora, só assim, eu vou falar uma coisa que eu tenho pensado mais recentemente, que é a minha ideia dos 3 tempos. Você tem 3 tempos. Aqui nós temos 3 tempos. A Ana começando, a Carla trabalhando, e eu já trabalhando ainda mais tempo. E a gente pode pôr um 4º tempo, que é o tempo da Tomiotaki, tá? Então, são tempos diferentes. Então, o tempo pessoal, há quanto tempo você está vivo? Quais foram as experiências que você teve? E depois, o 2º tempo, o tempo da sua obra. Há quanto tempo você é artista? E do tempo que você é artista, o que deu para rolar no trabalho que você está fazendo? Está demorando, você trabalha bem devagar. Não, você faz um montão de coisas, você conquistou. Quer dizer, o tempo da obra, ele vai considerar também depois o tempo da vida, porque, por exemplo, eu já trabalho há uns 37 anos, vamos combinar mais uns 20, 25, do que eu fiz até agora, como é que eu vou fazer para os últimos melhorarem os primeiros? Que é tipo Volpe, Mondrian, Picasso, sempre ambiciosa, né?
Os últimos Volpes deixam os primeiros maravilhosos. Quer dizer, é um pouco nesse lugar que eu acho que você tem que gastar energia, nesse tipo de pensamento, entendeu? Quer dizer, eu trabalho a esse tempo. Talvez eu tenha mais um outro tempo. Como eu vou firmar essa coisa que eu estou insistindo, já estou fazendo há um certo tempo? E como que eu vou fazer? Eu ainda não sei, tá? Estou pensando. Mas eu acho que isso é uma coisa importante para pensar. E daí, só para não deixar a pergunta de lado, quer dizer, o circuito, o mercado, as circunstâncias, elas vêm junto. E aí é o terceiro tempo, que é o tempo do mundo. O tempo do mundo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu consegui uma galeria em Nova York. E eu ganhei a minha primeira individual em Nova York, numa galeria super bacana que ficava na Madison com a 57. E aquele negócio, sabe, a gente tem ego, né? Não vamos fingir que não tem. Aí eu cheguei lá e eu pensava assim, que roupa que eu vou pôr no dia, sabe? Era uma coisa assim, puta, eu cheguei lá. Aí quando eu estava escolhendo a roupa que eu ia usar no dia da montagem, não era o dia da vernissagem, estouraram aquelas torres gêmeas. E eu estava embaixo, eu estava no Tribeca. E, bom, não preciso contar o resto, mas aí a relevância da minha individual em Nova York, não sei o quê, ela foi totalmente atravessada. Porra, morreram 3.000 e tantas pessoas do meu lado e a necessidade de uma nova ordem mundial, entendeu? Contra o protagonismo americano. Então, bicho, o tempo do mundo, agora mesmo nós estamos nesse tempo desse vírus, e também agora a melhor coisa que eu tinha para esse ano, tipo, eu cheguei lá de novo, eu ia chegar numa exposição em Milão. Então, acho que não. Então bicho, sabe, a carreira, o sucesso, essas coisas, elas vai que vai, entendeu? Então, às vezes está melhor, às vezes não está, e eu acho que um pouco esse pensamento sobre os tempos é o que mais vem me guiando. Então, eu não posso ignorar que o Bolsonaro ganhou. Eu não posso... Na verdade, esse assunto... Estou lançando um concurso que é assim... Você conhece alguém que não está deprimido? E aí eu estou pagando R$1.000 para o vencedor. Porque, putz, que tempo, né? E aí isso está colidindo de frente, entendeu? Isso influencia no seu espírito, o que vai influenciar no trabalho. Artistas que atravessaram a Primeira Guerra, artistas que atravessaram a Segunda Guerra. O Paulo Pasta, que gosta de contar essas histórias antigas, ele fala que o Matisse encontrou o Monet, ou o Monet encontrou o Matisse, já não sei, tem essa coisa da história da arte, com a passagem de navio para vir para o Brasil fugindo. Eu não sei quem que encontrou quem, a gente vai ter que falar com o Paulo Pasta, mas era assim, essas pessoas da história da arte, e o cara falou, não, você não pode deixar a Europa, você tem que ficar aqui, você tem que manter o seu trabalho e tudo e tal. Então, o mundo ele tá presente o tempo todo, entendeu? Tem enchente, tem furacão, tem doença, tem as pessoas, entendeu? A gente está junto, e isso é o que eu acho que mais entra no meu trabalho agora. Então, a parte do mercado, ela é uma pequena parte perto dessas outras partes tão grandes. Muito obrigado novamente. Só lembrando a vocês da plateia que as perguntas da plateia estão liberadas, então quem se sentir à vontade, por favor. Mas antes queria arrematar com mais uma pergunta, né? Já que a Carla tocou levemente nesse assunto, você também um pouco, Leda, e a Ana, de fato, atua em um coletivo, eu queria entender um pouco da parte de cada uma de vocês, qual que é o papel desse conjunto de artistas, de estar com outros artistas, de conviver, de montar um coletivo, de montar um grupo que conversa com jovens artistas. Enfim, queria entender um pouco esse ponto. Novamente reitero, as perguntas da plateia já podem ser feitas, são bem-vindas.
Então, para mim, eu não contei muito de como que foi a minha trajetória até eu decidir que eu queria, de fato, trabalhar com isso, né? Mas, aproveitando essa sua pergunta, veio junto muito com a coletividade. Porque eu estava acabando a minha graduação eterna de design e aí eu fui morar com mais 2 pessoas. Conheci uma outra pessoa, que foi a Carla Santana, Ana Clara Tito e a Laís Amaral. E a gente começou a produzir juntas. Quer dizer, todo mundo já tinha uma produção individual, mas a gente começou a se estimular a ter um ritmo de produção, sabe? A gente abriu um ateliê na nossa casa e não só a se estimular, mas também tentar entender como é que funcionava esse mecanismo da arte, que era uma coisa que a gente não tinha acesso, assim, que a gente não entendia muito bem como que funcionava. E para mim foi muito importante, assim, porque é isso, como eu tive que fazer uma escolha de carreira mesmo em algum momento, não foi nesse momento, foi depois. Mas estar junto dessas outras mulheres foi muito essencial para mim, de coragem para tomar as decisões que precisam ser tomadas, sabe? Fazer isso em grupo é bem mais fácil, eu acho. E também, não sei, no coletivo Introvoa, vou contextualizar um pouco o que é Trovoa hoje, mas Trovoa foi esse coletivo que surgiu lá em Niterói, eu e mais essas 3 amigas, e ano passado Trovoa se tornou uma mobilização nacional, agora já deve estar em 9 estados do Brasil, em que a gente, junto com outras curadoras e artistas, a gente mobilizou ações de arte pelo Brasil. Então, a gente convidou outras artistas, ou pesquisadoras, ou curadoras, para cada uma na sua cidade ativar a sua rede em exposições, em workshops, em falas, enfim. E virou um grande coletivão, assim, e já movimentamos mais ou menos 200 artistas, todas racializadas. E, dentro de Trovoa, para a gente é muito importante entender a coletividade como uma ferramenta para requerer um direito à individualidade, porque a gente sempre é vista como massa, como uma massa homogênea, nós, enquanto mulheres negras ou mulheres que não são brancas, o nosso trabalho é sempre visto como a mesma coisa, assim. Então, para a gente requerer um direito à individualidade é muito importante, assim. Assinar as obras individualmente é muito importante. Ter diferenciação do nosso trabalho é muito importante, mas o que a gente faz junta colabora tanto para um crescimento de todas ao mesmo tempo, mas de todas ao mesmo tempo dentro do que cada uma está interessada em fazer. Bom, eu fiquei pensando, até independente do que eu faço hoje, mas de como eu comecei a produzir, onde que eu comecei a ficar inserida, assim, eu lembrei de 2 momentos que, para mim, eram muito importantes. Um que chamava... A gente fez 3 exposições, eu participava, enfim, eram por volta de 100 artistas que a gente... ocupava uma fábrica abandonada e os 100 artistas juntos, claro que tinha os síndicos do prédio, não sei se você lembra, Lena, 2001, 2002, 2003, a Labor, na Moca. E era uma iniciativa dos artistas até da Santa Marcelina, e eu era muito amiga deles, e a gente se juntava, convidava, se inscrevia quem quisesse, e chamava, né, os professores, mestres, para fazer palestras e tal. E eu acho que isso foi muito importante. Outro dia até estava revendo assim, os convites, tal, todos os nomes, eram muitos nomes. Alguns continuam produzindo, outros eu não sei mais a trajetória. Mas era uma força coletiva que
foi muito importante e durou 3 anos. Assim, a gente fez 3 edições e tudo super democrático, né? Você ia lá, você escolhia o que você queria fazer, você escolhia onde você queria fazer, você podia convidar alguém para falar. Eu acho que até a Leda deve ter falado, né? Eu participei, meus alunos todos participaram, eles organizavam esse negócio, porque eu dava aula no Santa Marcelina. E foi sensacional, dava assim, um maior orgulho, assim, porque não tinha muita grana, né? Mas as pessoas ocupavam os espaços com as suas ideias, era muito estimulante. Eu lembro de ser muito vivo, assim, né? De ter as falas, ter palestra, e era um trampo, assim, de alugar cadeira para tanta gente sentar, e tinha a banda que fazia... Tinha o bar que dava uma movimentada, assim, acho que isso era muito rico. Eu acho que dessa experiência, né, com o Daniel, o Diego, a Roberta, eu acho que a gente depois acabou fazendo várias intervenções, a gente se juntava pela madrugada de São Paulo, fazia objetos e deixava espalhado pela cidade, ou pegava placas de eleições políticas e usava como suporte e devolvia para a cidade. Então, tinha uma força do coletivo que dá, né, como a Ana falou, dá coragem mesmo de você fazer e juntar forças. Assim. Acho que isso que é importante. Acho que eu sempre tive nessa de juntar pessoas ou de fazer acontecer, sempre me mergulhei na troca mesmo. Olha, eu tive uma experiência assim, um pouco semelhante também, porque não existia, no começo dos anos 80, a ideia de artista jovem. Ou você tinha já uns 45, você estava fazendo um negócio super bacana, ou então você não existia, e não era só no Brasil, era fora. Mas, na verdade, o Brasil meio que importou uma coisa que começou a acontecer em Nova York, movida um pouco pelo mercado, de começar a mostrar artistas muito jovens. Na época era o Kate Haring, o Basquiat, essas pessoas, e com um preço mais baixo para movimentar uma outra camada do mercado que não fossem os consagrados. Mas, independentemente disso, na verdade, como não havia espaço, um pouco nesse mesmo sentimento aí da Labor, eu me reuni com alguns amigos, porque eu tinha um cara que era mais artista, assim, mais profissional, e ele procurava lugares para expor, eu nunca conseguia. Eu falei, por que a gente não junta uns 5 e aí a gente tenta? E a gente conseguiu um espaço no MAC com a Araci Amaral, foi uma surpresa total. E a gente falou, consegui! Agora sai correndo para trabalhar, né? Porque a gente tinha feito 2, 3 coisas. Então, tinha que fazer todas as outras, e foi uma coisa surpreendente. É super bacana, importante o grupo, e essa coisa acontece principalmente no tempo de formação. Depois, eu acho que, infelizmente, acaba sendo uma profissão um pouco isolada, a menos que você dê aula, porque você fica no ateliê meio isolado, entendeu? Mesma coisa da residência, ela vai te levar para um novo cenário, mas é um exercício de solidão assim pesado, porque você sai da sua zona de conforto, como você falou, e fica bem desconfortável. Mas faz parte, né? Se alguém da plateia quiser perguntar, não se constranjam. Queria perguntar para a Ana, ela comentou dessa parte da coletividade importante para o direito da individualidade. Você tinha comentado que às vezes, para você entrar, você tem que se encaixar dentro de alguma coisa que eles estão pedindo. E aí, por exemplo, vocês, enfim, no dia a dia de coletividade, como vocês conseguem colocar essa individualidade para fora só da criação, enfim, para ir para o mundo, para mostrar para as pessoas? Não sei se eu entendi direito. Que você falou... Só esse final, assim, porque a sua pergunta no final foi como a gente consegue colocar isso para fora. Foca no começo. Focar no começo? Tá. Como que é uma coisa que eu entendo, mas parece complementar paradoxal, e né?
Então, como assim? Tá. Vocês... Acho que agora eu entendi. Deixa eu pensar como que eu falo isso com outras palavras. Que na minha cabeça já é muito fechado assim, isso, tipo, é isso. Mas eu acho que, assim, dentro de Trovoa, a gente tem uma diversidade de pensamento, assim. Nós nos interessamos por coisas diferentes, nós queremos coisas diferentes de carreira também, e o nosso interesse em comum é artes visuais. Eu trabalho com isso. E eu acho que tem certas formas de se operar, assim, tanto no pensamento, no discurso, mas também nas coisas que você propõe. O Opa Vivará, por exemplo, as obras são todas coletivas e não tem assinatura específica de cada um, né? As obras são do Opa Vivará. Não existe isso de uma obra trovoa, entende o que eu estou falando? E isso é uma coisa que é muito fundamental, assim, para a gente. Não que não possa existir nunca uma obra trovoa, mas para a gente hoje essa coisa de conseguir ser diferenciada enquanto não ser vista só como um grupo que faz arte de mulheres negras, sabe? Mas que tem direcionamentos diferentes, tem desejos diferentes, anseios diferentes. Sim, e a gente também conversa muito, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Porque Trovoa virou uma coisa muito grupos autônomos em cada estado. Então, cada estado tem a sua autonomia para agir como estiver mais interessado. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, que é o meu convívio diário, assim, a gente conversa muito sobre tudo. A gente acaba dialogando muito, tendo que dialogar muito sobre as coisas. E às vezes quebrando pau também, sabe, para chegar a assentos comuns, mas entendendo também que é isso, a gente não precisa ser uma coisa só o tempo todo, a gente pode mudar enquanto coletivo também, sabe, enquanto grupo, e analisar cada caso, cada situação individualmente, o que cabe em cada situação individualmente, e sempre uma fortalecendo a outra. Boa noite. Eu queria entender um pouquinho de vocês, como vocês enxergam a questão do tempo e da dedicação quando a carreira do artista ela se degladeia com uma outra carreira dos horários comerciais, por exemplo, e quanto isso vai influenciar na poética da produção, quando você tem a partir das 10 horas da noite, por exemplo, para produzir, se acontece uma ruptura entre as partes com o tempo, se acontece uma aproximação, se pode acontecer um pouco de cada. A partir do momento que você se entrega 100%, seja no horário das 10 ou o dia inteiro produzindo, e quanto isso pode alterar o que você vem produzindo, enfim, com o quanto da atenção acaba sendo dividida e essa dedicação é entregue para cada parte. Eu acho que ajuda, mas atrapalha, e atrapalha, mas ajuda também, assim, né? Eu lembro quando eu montava vídeo, trabalhava numa produtora e tal, tinha que depois ir para o ateliê. Só que, ao mesmo tempo, essas horas de ateliê, depois elas ficam quase que sagradas, assim. Então, é quase que você... por mais cansado que você esteja, de repente, ou por mais focado em outras coisas que você tem, você acaba focando mais, assim, você de repente para de ficar 2 horas sem fazer nada, e em 2 horas você resolve alguma coisa, né? Hoje o meu trabalho extra também é no meu ateliê, um deles, o que também atrapalha, porque às vezes eu estou fazendo uma coisa e era para eu estar fazendo a outra. Então tem que baixar a ansiedade, fazer um cronograma do que tem que fazer e
Eu acho que vai mesclar uma coisa com a outra. No meu caso, principalmente, assim, eu acho que quando a gente dá aula também tem uma coisa que a gente se junta muito no outro, né? Isso acaba também sendo uma mão de via dupla. Às vezes você está ali estudando para o outro, mas ao mesmo tempo você consegue aprender também. Então eu acho que agora nesse sentido de dar aula é mais complexo, mas facilita, sim, também. Mas eu diria assim que ajuda mais atrapalha e atrapalha mais ajuda. Então, tem que saber dinamizar o tempo, tem que saber se concentrar quando tem que se concentrar, assim. Olha, como eu dei aula há muito tempo, os alunos sempre pensavam, mas como eu vou ganhar dinheiro? Óbvio, né? Todo mundo tem água, luz e IPTU. E muitas vezes a gente tem filho também. E então fica assim impasse, porque se você não está vendendo, não está comprando, você não conseguiu a bolsa ou não sei o quê. Mas tem um pouco a ver com o que vai ser a escolha ou o que dá para você fazer de paralelo para ganhar grana que acabe te sobrando um certo tempo, né? Então, isso que seja uma atividade que não seja muito, que vai te exaurir, né? E daí não sobra nenhuma energia. Mas isso o consolo é que é uma constante na vida dos artistas e depois por muito tempo, porque muitas vezes, às vezes você tem um certo sucesso, daí depois você não tem mais tanto e essa demanda continua. Então, acho que dos meus colegas, uma grande parte trabalhou com aulas, como a Carla está falando, e aulas não pagam muito bem, mas você fala sobre arte, você vê, e você tem um horário maleável. Muitos trabalharam com design, com artes gráficas, e depois algumas profissões mais estranhas. E um amigo especial, que era o Nuno Ramos, e que eu fiquei muito impressionada, porque ele já tinha 3 filhos, arranjou um emprego num escritório. E ele trabalhava organizando texto na parte de marketing de uma empresa de papel. E eu achei isso tão impressionante, porque ele fez isso por muitos anos. Então, ele entrava cedo, mas ele conseguiu uma combinação de trabalhar de 6 a 7 horas. Então, ele entrava cedo, umas 4, assim, ele já estava saindo. E aí, ele ia para um ateliê no Brás, que era um espaço, assim, que era o que dava e tal. E aí ele sacrificava um pouco a vida, entendeu? Sabe, aquela hora do jantar, não sei o quê, usando esse período do fim do dia para trabalhar. E ele fez isso por anos e criou os filhos e tudo e tal. Então, sempre dá para dar um jeito. Agora, se está muito desconfortável, interessante pensar em outras alternativas, né? Que sempre surgem. Mas esse é um assunto muito corrente entre os artistas, né? O que você está fazendo? Acho que isso é super uma dica mesmo, procurar formas de se sustentar que não vão gastar todo o seu tempo, assim. Porque é isso, eu falei, eu passei por isso há poucos anos, né? Se você está no emprego que você, tipo, acorda às 6 e chega em casa às 10 da noite, assim... E aí, no final de semana, você tem que viajar para resolver pepino de empresa. Tipo, não tem como, sabe? Não vai ter hora de ateliê. Tipo, não adianta você achar que vai ter e não vai, mas tentar procurar formas de sustentar que... pelo menos o que eu tenho visto a maioria dos meus amigos fazendo, que você não vai ser 40 horas, você tentar ser 30 horas, pelo menos. Ou como que você vai viver, às vezes, ganhando menos, mas tendo um pouquinho mais de... Porque precisa de um pouco de tempo, pelo menos. Só para fechar também, eu acho que é como uma balança, assim, sabe? Você está aqui no dia a dia, no trabalho e tal, e seu trabalho de arte está aqui. Você vai trabalhando, vai assim, você vai conseguindo... Quanto mais você trabalhar aqui, ou mais se esforçar nos dois, você vai conseguindo quase que equivalente, assim, jogar a balança
no meio termo e depois consegue trabalhar um pouco mais com a arte. Não estou falando em ganhar dinheiro com arte, estou falando em trabalhar mais com arte. E consegue ter um emprego que seja menos todo dia, mesmo meio período ou algum outro. Então, acho que tem que... a dedicação que você tiver nos dois, eu acho que essa balança vai para onde você quer que ela vá, sabe? Eu acho que vai indo... com muito trabalho, você consegue, tomara que equivaler assim também. Oi, aqui no fundo. Bom, eu estou passando por esse processo de se tornar artista, né? Na verdade, eu sou aluno. Eu fiquei até surpreso que você falou ex-professora da Santa, porque eu sou aluno da Santa. O curso de artes reabriu por lá. E uma coisa que se torna muito recorrente entre os alunos é sempre pensar quando que a gente vai achar essa linha lógica do que a gente produz. É uma pergunta para as três, na verdade. Quando vocês encontraram essa... não é uma obrigação a gente produzir sempre uma coisa parecida com a outra, mas vocês tiveram esse momento de olhar e falar, nossa, é isso aqui, e começar a produzir isso aqui, e o que foram as referências que te falaram, visuais ou leituras ou qualquer outra coisa, que falou, putz, é isso que eu quero produzir, e fizeram seguir esse caminho? Esse caminho existe, ele é uma ilusão, a gente muda sempre? Eu, às vezes, digo, é uma coisa um pouco pejorativa, que, na verdade, quando você decide ser artista e você começa a acreditar, muitas vezes, para as nossas famílias, fica sendo aquele filho que não deu para fazer outra coisa, sabe? Meu filho é artista, diz que é artista, entendeu? Uma coisa que ninguém leva muito a sério, mas, na verdade, é uma coisa super corajosa, porque você vai sair do formato. A gente está falando aqui como é que você vai ganhar grana, como é que você vai fazer. É uma coisa toda assim, você que vai inventar aquilo, né? Então, uma coisa tem a ver com você acreditar que você vai dar uma contribuição, que você tem ideias, que você tem uma visão de mundo que você quer compartilhar. Artista faz para mostrar, na minha opinião, não existe o artista fechado no quartinho. O seu trabalho ele é feito para ser compartilhado, e para isso precisa um pouco de coragem. Eu já tive alunos com enorme habilidade, mas que na primeira individual, na primeira vez que mostrou, às vezes no próprio TCC, a pessoa percebe que ela é uma ostra, que ela não vai poder estar aberta para o mundo, assim, porque uma coisa é você pensar, fazer aquela coisa super louca lá no seu ateliê, a outra é você botar assim na parede para dar a cara para bater, né? Então, tem um pouco assim, se você dá para ser artista, quer dizer, se você vai topar esses desafios, né? E aí tem o primeiro desafio, é a sua própria família acreditar em você, mas depois, se você persevera, primeiro os seus colegas, como a gente falou, né? Os colegas dão muito feedback, assim, é o mais importante, e depois você acaba chegando por um lado ou pelo outro. Eu acho que não tem segredo, não. Acho que é trabalhar. E essa coisa de achar que agora eu descobri alguma coisa assim, será que eu vou mudar? Será que você não vai mudar? Se mudar, tudo bem. Você pode fazer o que você quiser, assim, eu acho, sabe? Claro que tendo uma coerência e um respeito com o seu próprio trabalho. Se você mudar alguma coisa, para mim, não tem problema nenhum, assim. Tem artistas que seguem uma pesquisa extensa, né? E longa, que é muito lindo também quando a gente cria essa potência e tem esse domínio de estender a pesquisa, mas às vezes essa pesquisa ela é transformada por assuntos diversos, ela vem de acordo, não digo com a transformação da poética, mas com a profundidade e com o desdobramento da poética, né? E não sei se é mudar tudo e trocar tudo. Eu não sei se tem uma luz assim que você fala, eu quero chegar lá. Eu acho que tem uma coisa que você vai trabalhando e vai indo, e vai indo, e vai indo, vai indo, vai indo.
Quando eu saí da faculdade também, eu fiz História da Arte porque eu não achava que eu ia ser artista. Depois fui trabalhar com cenografia, design de joias. Eu achava que era, né? Como eu falei mesmo para o meu professor, você pinta todo dia? Pinta, agora eu também trabalho todo dia. Então, eu acho que também teve não sei na Santa Marcelina, mas na FAP a gente teve uma defasagem assim, da profissão. O que é ser profissional das artes, né? O que é ser artista? O que encarar isso como uma profissão ou como se defender e tal. E o que eu achei, as respostas foram nos amigos, nas trocas, nos colegas, onde tinha gente de diferentes idades, diferentes experiências ali trocando também. Eu sinto muito que quando a gente está começando tem muito essa pressão da linha lógica, né? Você quer saber falar sobre o seu trabalho para você poder defender ele, para você poder dizer, agora eu sou um artista. Mas eu acho que é isso que elas falaram também, de que não adianta, isso vem naturalmente, sabe? Eu acho que não é saudável forçar uma barra consigo mesmo de alguma coisa, ou de conseguir amarrar muitos pontos, ou de ter um discurso super coerente, porque isso são coisas que vêm com o tempo. Não necessariamente vai vir também esse discurso super fechado. É mais seguir o seu processo de experimentação e deixar que as respostas vão vir no flow. Só finalizando, eu acho que as respostas vêm muito da hora que você vai mostrar. Eu me lembro assim, e eu sempre falo esse exercício para os artistas jovens, assim, pensa como que seria a sua primeira individual, o que você colocaria. E, efetivamente, quando você começa a fazer aquelas mostras dentro do espaço da faculdade ou numa coletiva com alguém, e que você entra na sala e você vê o seu próprio trabalho, ou você vê pessoas vendo, e aí você fala, putz, não devia ter posto esse verde aqui, ficou ruim. Então, tem uma coisa que no ateliê pode tudo, mas quando você mostra, você aumenta a crítica e você... Não, eu mesma fazia uma coisa muito figurativa e as pessoas faziam 1000 piadas nos meus primeiros anos. Eu falei, não, eu tenho que deixar o trabalho menos engraçado, porque não é isso que eu estou querendo, entendeu? Então, uma parte vem da resposta que você vê. Não é uma resposta muito objetiva, entendeu? Sua tia vem e fala o que ela está achando. Cruz credo. Pior parte. Mas, assim, às vezes alguém fala uma coisa e você fala, putz, é isso. Quer dizer, na verdade, confere um pouco com as suas próprias ideias. Por isso que eu falo que não tem um artista fechado. É mostrando que o trabalho segue uma sequência, se modifica, se transforma. Boa noite. Eu queria perguntar referente ao processo de venda da obra, né? Mais objetivamente, como que capta o cliente, digamos assim? Hoje eu vejo, eu tenho contato com vários artistas que estão fora desse circuito de galeria, né? E aí rola aquela divulgação pelo Instagram. E aí o que eu queria entender? Eu queria entender se é interessante isso ou se isso pode desvalorizar a obra para um certo nicho de clientes. E como que se dá esse processo de venda, né? Se é possível, se vocês conseguem vender essas obras e por onde vocês encontram, se é somente dentro das galerias, das exposições ou por outros meios, há outros caminhos para contatar esses clientes para quem está fora desse circuito das galerias. Olha, eu acho que existe muitos níveis muitos tipos de mercado para arte que pode funcionar no Instagram, pode super, pode funcionar de diversas maneiras, mas um pouco... na verdade, eu fui falar aquilo sobre o mercado, que o mercado é canibal, mas, na verdade, eu venho trabalhando com galerias. Primeiro, quando um galerista me ligou, lá nos anos 80, eu falei,
o quê? Você está ligando para mim? Você quer que eu vá trabalhar? E até esse ponto que a Carla falou, dos galeristas irem na facul. Então, mais ou menos, eu vi uma transformação de uma hora que não havia nenhuma chance. Inclusive, a primeira vez que eu pus um trabalho numa exposição, como eu estava me formando para ser professora, ligou uma pessoa e falou, eu vi o seu trabalho no MAC, naquela exposição da Araci Amaral. Eu quero comprar, quanto que custa? Eu falei, putz, não pensei. Aí era uma grana boa, eu falei assim, é 200. Era um trabalhão grande. Aí o cara falou, não, mas eu sou galerista, então vou pagar 100. Eu falei, não é 100, é 200. Não, mas o galerista tem 50%. Eu falei, olha, eu quero 200. Mas eu não tinha coragem de falar, então é 400 que você tem que me dar 200, né? Então, esses meandros do mercado, eles são muito sinuosos. Agora, de vários cenários que eu já vi, nunca vi um cenário melhor do que hoje para o comércio de artes. Teve uma hora, assim, que não faz muito tempo, porque agora a crise já está há um certo tempo, mas que eu não tinha nenhum ex-aluno e nenhum ex-assistente que não tivesse numa galeria. E é impressionante, porque mesmo agora, no meio da crise, tem 4, 5 galerias abrindo lá em Belo Horizonte, tem galerias abrindo aqui, e em São Paulo, no Rio, com espaços para artistas novos. Então, acho que meio que, de novo, volta para uma questão de circuito, dos seus colegas, para onde as pessoas estão indo, e meio que, eu acho que no começo, muito, é uma coisa de troca. Eu trocava trabalho por coisas, por roupa, por viagem, por 10 refeições no restaurante do meu amigo, daí então eu boto umas gravuras lá, tinha umas coisas desse tipo, que chama permuta, né? Mas aí depois, às vezes, as coisas começam a se organizar com as galerias. E tudo começa com um primeiro preço, que nem eu pus esses 200. Aí eu perdi essa venda, porque eu não ia dar por 100, eu não ia, sabe, tinha gastado uma grana para fazer aquilo. Aí eu já entendi. Quando apareceu um outro galerista, eu falei, é 380, que eu não tinha coragem de falar, é 400, entendeu? Para mim era muita grana aquilo. Mas meio que dando um histórico, assim, no início dos anos 80, os anos 80 inteiro, os trabalhos custavam muito baratos. E o mais caro que existia era o da Tomiotaki, que era 10 mil. Eu falei, nossa! E a gente estava lá tentando chegar em 1.200, assim, sabe, uma coisa de valores. Mas agora que a gente vive no mundo do hiperluxo, os preços são super astronômicos. E um pouco esse assunto ele é tipo matemático, entendeu? E tem uma lógica, e meio, se você quiser entender melhor, pega o mapa das artes e dá uma olhada naquelas galerias, vai e fala, quanto é esse daqui? Eu fiz isso outro dia, mesmo que eu já sou do circuito, mas eu perguntei quanto que era como chama aquele artista argentino que expôs aqui, aquele bem velhinho? Júlio Leparc. Eu falei, quanto que é esse Júlio Leparc? E a moça da galeria, ela me olhou, porque ela sabia que ela ia falar uma coisa inacreditável, e ela falou, 615 mil euros, um quadro, né? Eu falei, porra, mas isso é tipo assim, quanto é uma Lamborghini, quanto que é não sei o que lá, esses valores, eles são completamente malucos, entendeu? Então, depende um pouco do lugar onde você está. Pô, o Júlio Leparc é velhinho pra caraca, ralou, um rala forte, e agora ele está dentro desse circuito do hiperpreço. Mas, entendeu? Acho que é assim, vai nas galerias, pergunta, vai nas coletivas, aí você vai entender o esquema. É um esquema. Só terminando. Eu acho que também assim é uma coisa. Eu vi muito artista
amigo meu que, nesse boom de galerias, de abrir galerias, entrou e eu ficava muito feliz porque tinha galeria para todo mundo, assim mesmo. Só que depois essas galerias começaram a fechar, assim. E tem muito artista amigo meu bom demais que não tem galeria e está trabalhando, está se juntando. Dá para, eu não sei pelo Instagram como vende, sou meio ruim disso assim, mas o Instagram, né, essas redes sociais, a gente já tem que tirar proveito delas, né? Não digo de fazer uma série, colocar super barato, assim, mas acho que de expor, assim, se tiver alguém que estiver interessado no seu trabalho, ele vai te escrever, vai te perguntar. E aí é outro drama que aí começa, né? Porque é difícil precificar trabalho, receber, falar o preço, né? É uma coisa quase que constrangedora para a gente, assim, que às vezes não pode nem comprar o próprio trabalho, que seja menor que seja, sabe? Então, eu acho que tem que se juntar, sempre se juntar, né, os amigos, tá? Mas eu acho que é um jeito mesmo, né, o pessoal do grupo outro dia montou um esquema de venda de obra, né? Tem, por exemplo, o Ateliê 397 sempre fazia o leilão de parede no final do ano. Tem vários esquemas assim que dá para participar e que dá para vender assim também, sabe? E ter um outro emprego também ajuda. Eu não vendo, gente. Gente, infelizmente, nós temos que encerrar. Poderíamos ficar aqui a noite toda, mas... Mentira, a noite toda é exagero, mas... Enfim, temos que encerrar, porque já está dando aqui a nossa hora. Queria agradecer muito as nossas convidadas pela presença. Queria agradecer ao Felipe, à própria EDP, por proporcionarem esse prêmio. As inscrições estão abertas, então convido a quem está na plateia que se inscreva, ou se já não for jovem artista, que venha ver a exposição, que será aberta em outubro. Agradeço muito a vocês por terem vindo e uma ótima noite para vocês.